E o DC Notícias Web vai mais uma vez falar das ações da Câmara de Vereadores, de tudo que acontece aqui no município. E para isso, hoje nós estamos recebendo o vereador Adinair Sayed, que vai contar um pouquinho para a gente desse trabalho que ele vem desempenhando aqui no Legislativo Iguaçuense. Vereador, seja muito bem-vindo mais uma vez ao DC Notícias Web, é um prazer recebê-lo. Obrigado, André, o prazer é meu. Estamos sempre à disposição aí para conversar com vocês e com a população. Nós falávamos há pouco aqui da correria que tem sido esse trabalho no Legislativo Iguaçuense. Muito trabalho, muitas ações, muitas demandas para serem atendidas aqui na população iguaçuense. Com certeza. Eu costumo dizer que o vereador, se ele quer ficar acomodado, ele também pode. Mas se ele quer trabalhar de fato, as 24 horas por dia não dá. Porque ele tem que pensar nos projetos de lei, ele tem que visitar as comunidades para entender as demandas da população e transformar isso em lutas frente ao poder público. Ele tem que fiscalizar o executivo. Então, o vereador tem um papel fundamental numa democracia, principalmente num sistema que é urbano ou de desenvolvimento das cidades. O vereador é fundamental. E, graças a Deus, nós estamos cumprindo esses papéis, tanto do contato com as comunidades, com a população, fiscalizando o executivo e trazendo boas leis para o município. São 10 meses, já fechando em 10 meses de trabalho no Legislativo Iguaçuense. E o senhor tem algumas bandeiras muito importantes aqui para a cidade, como a retomada econômica. Que projetos nesse sentido foram trabalhados nesses 10 meses? Alguns meses atrás, a gente formalizou uma cartilha de 20 medidas para a retomada econômica. São 20 indicações, requerimentos e projetos de lei que o nosso mandato desenvolveu, protocolou e entregamos ao prefeito Chico Brasileiro. Porque muito do que a gente quer fazer foge à nossa competência, a competência do legislativo. Então, o que a gente faz é indicação. Cabe ao prefeito avaliar se quer ou não levar em conta essas indicações e transformá-las em políticas públicas. Dentre essas 20, eu poderia citar as principais. Uma, por exemplo, é abrir créditos no Foz Juro Zero de até R$20 mil para quem quiser ou começar um empreendimento, pequeno empreendimento, ou alavancar um empreendimento que já possui. Isso iria beneficiar as famílias como um todo e aumentar o poder de compra para consumo, mas mais do que isso, ia permitir com que elas utilizassem esse capital como capital produtivo. Ou seja, vai comprar uma máquina, vai comprar qualquer coisa que vai poder desenvolver o seu negócio e aí essa renda se transformaria em mais renda e mais oportunidade de desenvolver o seu negócio. Diferente do que vinha acontecendo antes com o Foz Juro Zero, que era só para consumo, para tirar as pessoas daquele aperto da pandemia. Então, nós devemos pensar nesse sentido. Outras propostas também, como por exemplo um grande mutirão para contratar vários MEIs, vários microempreendedores individuais, para fazer grandes reformas e reparos nas instalações públicas em todos os bairros. Nas praças, nas sedes do governo, nos campinhos, nas ruas. Isso iria fazer com que o emprego aumentasse em Foz, porque a prefeitura iria contratar esses terceirizados ou microempreendedores individuais para fazer esse serviço e, ao mesmo tempo, iria melhorar os espaços públicos de uso comum. Então, é uma outra medida que indicamos ao prefeito. E como foi a aceitação dessa cartilha com todas essas propostas, essas sugestões ao prefeito Chico Brasileiro? Como que ele analisou, como que ele recebeu essa cartilha? Parte dessas medidas que a gente sugeriu se mostrou inviável financeiramente para o município. Outra parte foram acatadas pelo prefeito, como por exemplo essa última que eu citei, de uma contratação para fazer um mutirão nos bairros. Foi acatado e está em andamento. Mutirão, inclusive, de podas de árvore, uma série de questões que são demandas populares e geraria mais emprego.
Uma terceira parte dessas propostas, essas 20 propostas, está em análise, né? Por exemplo, como o juro zero ampliado que a gente está sugerindo. Então, a gente ficou feliz que grande parte foi acatado e outras estão em análise. O senhor também tem trabalhado bastante pela questão da juventude aqui no município, oportunidades de emprego para esses jovens que querem ingressar no mercado de trabalho. Sim, tem 3 sugestões muito importantes que a gente colocou que são de impactos imediatos à juventude. Um deles é desenvolver um programa de estágio para quem está no último ano de graduação, né? Isso é importante porque é um estágio remunerado, a pessoa está se formando, né? E enquanto isso trabalha e ao mesmo tempo ganha experiência, porque depois que se forma, ela vai ter no seu currículo não só o diploma, mas um ano de experiência. Mais fácil para ela entrar no mercado de trabalho. A segunda proposta são residências, não só na área da saúde. Isso é uma ideia que está acontecendo em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo aprovou residências em várias áreas, inclusive no direito, né, pessoas formadas em direito, em políticas públicas, etc. Isso também iria ampliar essa questão da remuneração e da experiência e inserção do mercado de trabalho dos jovens. E um terceiro ponto é fazer um estudo de quais são as vagas que não são preenchidas, vagas de empregos em Foz do Iguaçu, que não são preenchidos, mesmo com desemprego alto, para que naquelas áreas, naqueles setores, a Prefeitura invista cursos profissionalizantes de qualificação e técnicos, né, para que os jovens possam se desenvolver, aprender e preencher essas vagas. Porque muitas vezes existem muitos cursos profissionalizantes, mas a maioria deles já no mercado saturado. Esses setores já estão saturados. Então, às vezes, não adianta mais fazer aquele curso que todo mundo está fazendo e não tem vaga de trabalho. Então, são 3 de tantas outras que a gente fez pensando na retomada e pensando também no emprego e renda para a juventude. E voltado nessa mesma linha também, o senhor tem apresentado propostas para o setor educacional. Quais são as propostas para a educação pública municipal? Claro, a gente olha a educação com 2 prismas muito importantes, né? Um é de criar cidadãos, gerar cidadãos para essa sociedade, né? Segundo, como oportunidade de ele se desenvolver e se inserir no mercado de trabalho. Nesses 2 prismas, nós sugerimos alguns projetos de lei. Nós protocolamos projetos de lei, aí já não é indicação, são projetos de lei. Vou citar 2 deles. Um, que é da escola trilingüe. A gente quer que tenha uma escola trilingüe aqui em Foz do Iguaçu. O que é a escola trilingüe? Não é só ensinar, além do português, o espanhol e o inglês. É ensinar no mesmo nível. Ou seja, a criança vai sair da escola falando fluentemente o espanhol e o inglês. Todos os dias terão aula de inglês e espanhol, além do português. Um outro projeto de lei é sobre uma disciplina, a inserção da disciplina na rede municipal de educação cidadã. E nessa disciplina seriam ensinados noções básicas de direito constitucional cidadão, já desde criança, para saberem os seus direitos e deveres. Educação financeira e empreendedorismo, para a criança já saber desde cedo o que é um gasto, o que é um investimento, por que muitas vezes temos que poupar, qual é o perigo de se pegar emprestado a juros altos e ficar refém do sistema financeiro, como empreender, o que é o empreendedorismo, tudo isso. Depois, educação para prevenir o preconceito e o ódio. Depois, noções da Lei Maria da Penha, para que as crianças saibam o que é a violência contra a mulher, se isso ocorre em suas casas ou não, e que no Brasil existe uma lei que protege a mulher nesses casos. E educação ambiental, que é para que as pessoas saibam, de fato, o que significa jogar o lixo no rio, jogar o lixo no chão, o que significa esse acúmulo de agrotóxicos, para que a gente tenha conhecimento, consciência do que isso pode causar, inclusive, às nossas vidas, né? E por aí vai uma série de outros ensinamentos necessários para que a gente, de fato, crie cidadãos para o mundo, melhores cidadãos
e através daí a gente tem uma sociedade mais justa, mais consciente, mais politizada, né? E propensa a contribuir para o desenvolvimento econômico e social de onde nós vivemos. O senhor participa hoje também de uma bancada junto com o vereador Cabo Cassol, Sim. desenvolvimentista. O que essa bancada busca, que projetos, que ações? É a maior bancada, vou aqui puxar um pouco, fazer um merchandising, é a maior bancada da história de Foz do Iguaçu, porque todos os vereadores assinaram. Uma bancada que 15 vereadores assinaram, algo inédito. Bancada desenvolvimentista, da qual eu sou líder e o Cabo Cassol, vereador, é vice-líder, visa contribuir com ações para a retomada econômica, ações para gerarmos todas as circunstâncias de um patamar ou de um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico de Foz do Iguaçu. E além dessas sugestões, que a gente sirva também de articulação entre vários atores. Porque hoje nós temos a Itaipu Binacional, que está investindo fortemente em Foz do Iguaçu. Nós temos o governo do estado, também está trazendo muitas obras. Nós temos a prefeitura, nós temos a ACIF, nós temos grupos da iniciativa privada que olham Foz do Iguaçu com muita vontade de investir. Nós temos uma confluência de fatores muito positivas. E às vezes, uma bancada desenvolvimentista, por exemplo, pode servir de catalisador e de articulação para esses atores, para que essas confluências olhem para o mesmo sentido, para uma mesma estratégia de desenvolvimento da cidade, que vai trazer mais oportunidades, que vai desenvolver outros setores da nossa economia, que vai fazer com que o turismo seja mais ampliado para os gastos da população. Ou seja, tudo isso a gente está pensando, né? E a bancada desenvolvimentista já fez algumas ações muito importantes e estratégicas para o município. E que ações são essas? Por exemplo, quando a gente articulou para visitar e dar uma placa de homenagem ao general Civiluna, que era então diretor-geral da Itaipu, isso gerou um debate entre a Itaipu e os vereadores. E mais para frente foi feito, inclusive, do novo diretor, uma reunião com os vereadores para poder aproximar essas ações. Uma outra coisa, a gente escreveu uma carta, eu e o Cabo Cassol, e direcionamos ao Ministério da Agricultura, né, Ministério Federal, cujo representante, o secretário federal da Pesca, estava aqui em Foz do Iguaçu, entregamos em mãos. Algum tempo depois ele respondeu essa carta pelo correio, endereçada a nós, uma carta oficial do Ministério, dizendo que nós, a bancada, vamos participar de todas as tratativas para desenvolver a pesca e a criação de tilápia aqui na nossa região. Olha que bacana. Então são várias outras ações, né, que podemos aqui também citar, mas eu acho que essas duas são de grande importância porque tratam com atores fora ou mais abrangentes do que a limitação do município. Que bacana, vereador. É esse trabalho dos vereadores, o senhor mostrando um pouco das ações desse trabalho já em 2021. Quais são as metas para encerrar esse ano? As metas são continuar esse trabalho, nos aproximar cada vez mais sistematicamente das lideranças dos bairros e ao final do ano fazer um grande balanço de como foi esse primeiro ano. Uma crítica ao que poderia ser melhor ou alguma falha que a gente tenha cometido, por exemplo. Projetar o ano seguinte para que cada vez mais sejamos mais eficientes no nosso trabalho e fazer uma prestação de contas à população. Que bacana. Vereadora Adinaí Saed, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web, sempre trazendo um pouco mais para a população sobre esse trabalho desempenhado na Câmara de Foz do Iguaçu, que a população possa conhecer realmente que ações estão sendo desempenhadas pelos vereadores. Obrigada. Eu que agradeço, quero parabenizar também o trabalho excelente que você faz lá na cobertura da Câmara. Obrigada. Parabenizar todos aí da equipe da UDC Notícias e sigam em frente que o trabalho está legal. Muito obrigada.